Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta, no oferecimento da Auto Acre, onde você encontra os veículos Kia. Dá uma passadinha na Auto Acre neste mês de julho, tem promoções incríveis. Quem sabe você não vai sair de lá com seu Kia 0 km. Veículos com 5 anos de garantia, veículos com design moderno, tecnologia avançada, são os veículos da Kia lá na Auto Acre, que fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Eu converso no primeiro e no segundo bloco do Gazeta Entrevista com o secretário estadual de Produção e Desenvolvimento, Edivaldo Magalhães, que vem aí de uma maratona de atividades, né, antes desse período eleitoral. Várias agendas foram montadas e a secretaria vem aí com uma série de inaugurações, atividades no setor produtivo. Nós vamos fazer um balanço disso tudo aqui no Gazeta Entrevista. Boa noite, secretário. Boa noite, Rogério. Ontem teve aí a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental do Polo Logístico de Rio Branco, que é um empreendimento que vai atender principalmente o segmento atacadista, empresários do setor. Enfim, como é que vai funcionar esse empreendimento? Olha, estivemos ontem no lançamento da pedra fundamental de uma das empresas do Polo Logístico. O Polo Logístico, ele vai abrigar num só endereço, portanto, num único local, todas as empresas da área atacadista, distribuidora e transportadora aqui do nosso estado. Essas empresas estão espalhadas na área urbana das cidades e mais especialmente aqui na cidade de Rio Branco. E com o crescimento da economia do Acre dos últimos anos, nessa última década nós crescemos num nível acima do crescimento do país, essas empresas também sentem a necessidade de se expandir. E a cidade também, ocupada cada vez mais por veículos, sente a necessidade do seu reordenamento. Só pelo fato de desafogar o trânsito, porque não vai ter mais esse monte de caminhões e carretas. De carretas, de bitrens, que recebem essas mercadorias para serem distribuídas depois nos diversos bairros da cidade. Então fica impossível essa logística de distribuição nas atuais condições. Então nós temos ali, do lado da Cidade do Povo, o nosso polo logístico, que é uma grande parceria entre o governo do estado, que adquiriu a área, que fez um investimento inicial na infraestrutura, portanto, na infraestrutura, seja energética, a infraestrutura de asfalto, de esgoto, para receber, através de concessões, essas empresas que farão os seus investimentos na construção dos seus galpões de distribuição. E já tem alguma empresa lá se instalando? Só para se ter uma ideia, o Estado está com a aquisição da área e a infraestrutura da primeira etapa fazendo um investimento de 15 milhões de reais. Nós temos 28 empresas que apresentaram os seus planos de negócio. 17 delas já tiveram esses planos aprovados, já tiveram as suas concessões devidamente realizadas e escrituradas em cartórios, prontas para se instalar no polo logístico. Essas empresas farão um investimento de 142 milhões de reais na construção dos seus galpões. Então o polo logístico de Rio Branco, quando do seu pleno funcionamento, vai abrigar mais de 40 empresas dessa área atacadista, distribuidora e transportadora, e vai ter ali, num único endereço, trabalhando mais de 3 mil pessoas. Portanto, é aquele investimento público que atrai o investimento privado, que gera mais postos de trabalho. Fazendo um link com outro empreendimento, secretário, a zona de processamento de exportações tem uma certa ligação aí, né? Tem uma ligação. Nós também temos essa infraestrutura pronta, né? Indústrias com vocação de exportação, em função da crise econômica internacional, estão, digamos assim, com o freio de mão puxado no país inteiro, né? O Brasil está enfrentando a crise de forma muito corajosa, apostando na desoneração, apostando inclusive no consumo interno nacional, que foi uma forma de você driblar a crise e fazer crescer os postos de trabalho. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que na crise internacional conseguiu gerar milhares, centenas de milhares de empregos, mas a vocação exportadora está, digamos, numa época, digamos, de defensiva. É por isso
que nós temos, assim, tido muita paciência e também muita insistência com as empresas que têm os seus planos já aprovados na nossa zona de processamento e exportações. Mas o conceito é o mesmo. Oferecer infraestrutura, nós estamos com toda a infraestrutura pronta para receber as empresas. E a gente vai trabalhando, porque a iniciativa privada também tem o seu tempo, tem o seu ritmo e tem a sua forma de fazer o investimento. E aí isso nos remete a uma outra questão, que é o comércio internacional entre o Brasil e os países andinos e com o Acre no centro dessa região geográfica, né? Agora nessa alagação do Rio Madeira, que o Acre teve que importar produtos de forma emergencial, isso ficou muito claro, né? O potencial que há de intercâmbio comercial dos dois lados, e o senhor sempre defendeu essa bandeira. Eu lembro, ainda na época que o senhor era deputado, que o senhor, né, fomentava esse desenvolvimento. Como é que está essa discussão hoje? É isso mesmo, bem lembrado. Inclusive, você nos acompanhou em algumas Fui algumas vezes lá, de delegações, com a comitiva, né? Públicos, de empresas, de parlamentares, de governamentais, inclusive, ali com o Peru. Eu acho que o Acre, na crise, ficou claro a necessidade de se intensificar o seu comércio exterior, a sua relação com o Pacífico, principalmente com o Peru. Isso pode ser alongado, esse olhar para o Chile, devido às dificuldades que nós tivemos com a cheia do Madeira, né? Tem um ditado que diz que não há um mal que não traga um bem. Às vezes são nas dificuldades, no momento dos desafios, nos momentos de crise, que se abrem os caminhos, né, que se descortinam possibilidades e oportunidades. E foi também nessa crise onde se estabeleceu uma relação assim muito intensa. O nosso governador Tião Viana jogou um papel extraordinário no sentido de intensificar os processos de desburocratização também nesse processo, inclusive, de importação. A Associação Comercial fez um pedido formal ao governo para que essa política emergencial que facilitou permaneça. Que permaneça, que a gente possa esticar o emergente para o médio prazo e, quem sabe, até para o longo prazo. Porque é uma necessidade. A infraestrutura está pronta. O mais difícil foi conquistado, que é construir uma interoceânica. Uma estrada que nos leva e nos deixa de cara para a costa oeste americana, para o leste da Europa, nos portos do Pacífico. Essa infraestrutura está pronta. Agora, cabe aos agentes econômicos e cabe também ao poder público criar os mecanismos facilitadores para o transporte, para o intercâmbio comercial, etc, etc. Então, acredito que nós vamos ter, com essa experiência vivida, as condições, inclusive as condições de políticas públicas nas relações, seja com a Receita Federal, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério dos Transportes, federal, né? do governo federal, para que a gente possa ter estendidas facilidades para que os caminhões das empresas transportadoras possam continuar transitando do lado de lá do Peru, para que a gente tenha vários momentos de processamento, de importação lá no nosso posto avançado de Assis Brasil, e criar as condições e, digamos assim, a segurança para que as empresas possam continuar fazendo o intercâmbio comercial. O nosso povo gostou dos produtos, a coisa mais importante é isso. Nós importamos cimento, que chegaram aqui com preço competitivo. Nós importamos hortifruti, que chegaram aqui com preço competitivo. Trigo com preço competitivo e vários outros produtos. Portanto, se descobriu que do lado de lá da fronteira há vida e vida em abundância. E os caminhões que trouxeram esses produtos, para não voltarem vazios, podem levar o que do Acre? Os caminhões que trouxeram esses produtos têm muitas coisas para levar do Acre, inclusive a nossa madeira processada, devidamente beneficiada, que é uma das pautas que nós podemos ter de exportação. Nós temos uma carne bovina de primeira qualidade, que hoje ocupa um bom espaço no grande comércio de carne de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que chega lá, nesses mercados, sem o nosso carimbo acreano, né? Porque participam dessas grandes redes de frigoríficos que tiram a marca e a originalidade do produto. Nós precisamos ter essa marca e essa nossa originalidade do nosso produto. Podem levar o nosso frango produzido na fronteira, vai ter grandes condições de levar a suinocultura, a nossa carne de suíno produzido
Ali na fronteira, essa semana mesmo, nós fizemos entrega de mais 22 galpões de engorda. Temos um frigorífico moderníssimo sendo construído ali em Brasileia, justamente com um único objetivo, com um olhar voltado para a exportação para o Peru, para a Bolívia, que são grandes consumidores de carne bovina. Pode levar a nossa castanha, que é uma castanha altamente competitiva do ponto de vista da sua qualidade. Isso puxa a produção rural, de certo modo, né, e a agricultura, porque outros estados da federação, aqui na Amazônia, né, Porto Velho, no caso Rondônia, Mato Grosso e várias cidades do interior mato-grossense, se desenvolveram muito a partir da agricultura em larga escala, produção de grãos principalmente. Como é que o senhor vê esse potencial? Olha, os últimos 3 anos, nossa produção, por exemplo, de milho, cresceu mais que 10 vezes. Só a produção de milho. Em função do incentivo que o governo do estado, que o governador Tião Viana começou a apontar nesse setor, com a construção de silos para armazenamento desse produto, com a aquisição de máquinas para ajudar na colheita, são várias colheitadeiras. Isso animou, mas também principalmente com o fortalecimento de algumas cadeias produtivas. Você pega a parte da avicultura e faz um incentivo importante em toda a cadeia. Com isso, eles precisam de muito milho para engordar esses frangos. A questão da suinocultura, um grande investimento. A questão da piscicultura, com um grande investimento, inclusive com esse complexo industrial que vai consumir uma grande quantidade de milho. É aquela história, uma conversa puxa a outra, um negócio chama o outro negócio. Na medida em que os produtores rurais começam a observar o seu vizinho, ganhando dinheiro com aquela atividade agrícola, um outro também se anima em produzir. Nós temos produtores hoje, eu posso dar exemplo lá em Brasileia de produtores que plantaram 300 hectares de milho e tiveram um lucro de R$500 mil na safra. O senhor citou aí essa questão do comércio bilateral e a fronteira. A gente já tem um problema com a fronteira, que é o problema das drogas, a entrada de drogas aqui no Acre, isso aí se reflete na segurança pública. O senhor acha que com essa fronteira mais aberta, é preciso redobrar a vigilância nesse aspecto também, né? Olha, a fronteira quanto mais escondida, mais fácil para quem quer fazer o ilícito. A fronteira quanto mais aberta, quanto mais com presença, com mais movimentação, mais fácil para se combater o ilícito. Tem-se a ideia, eu lembro que quando se inaugurou a primeira ponte de integração internacional lá em Assis, Brasil, alguém dizia, agora com esta ponte nós vamos aumentar o tráfico de droga. Olha, quem quer fazer o ilícito não passa por cima de ponte. Procura os caminhos, os esconderijos das noites e os varadouros das madrugadas. Quanto mais presença, quanto mais atividade econômica, quanto mais intercâmbio nós tivermos na fronteira, melhor para se combater o ilícito. É a presença que faz com que aqueles que praticam o ilícito se afugentem para os lugares mais ermos, mais escondidos. Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua conversando com o secretário. Vamos falar ainda do setor de marcenaria. Essa semana aconteceu um grande evento em Cruzeiro do Sul, Encontro Estadual dos Marceneiros, e vamos falar também da piscicultura. Recentemente foi inaugurada a fábrica de ração para peixe lá no complexo da piscicultura. Daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. Não perca!